Pois bem, e o Brasil? O Brasil, nessa classificação entre modelos consensuais e majoritários, onde ele se encaixa? A gente vai ver que, na verdade, ele não é nem um tipo majoritário puro, nem consensual puro. Na verdade, esses tipos puros são uma forma de análise, são tipos ideais, tipos extremos, e eles, a maior parte dos países do mundo, não se encaixa perfeitamente só num, nem só no outro. Você tem um mix, né, um misto, né, e é justamente o caso do Brasil. Bom, vamos analisar ponto por ponto todas as dimensões do sistema político brasileiro. Bom, no Brasil, o Poder Executivo precisa governar através de uma coalizão. Por quê? Porque você precisa ter uma coalizão para aprovar leis no Congresso Nacional. O presidente ele tem que aprovar leis. Tem algumas leis que, se não forem aprovadas, ele não governa. Por exemplo, a lei orçamentária anual. E para ele aprovar leis, só com o partido dele ele não vai conseguir. No caso, exemplo da presidente Dilma. O PT, que é o partido dela, tem menos de 20% das cadeiras da Câmara dos Deputados. Não é suficiente para aprovar uma lei. Aliás, no Brasil, o ideal é que o presidente tenha apoio de no mínimo de 60% do Congresso Nacional. Por quê? Porque 60% é o número necessário para aprovar emendas constitucionais. E no Brasil, para você fazer algumas políticas públicas, você precisa fazer emendas constitucionais. Então, é necessário para que o presidente governe, não é uma questão de escolha dele. Ele não faz acordo porque quer. O presidente ele é obrigado a fazer acordo, porque senão ele não aprova lei nenhuma. E se ele não aprova lei nenhuma, ele não governa. É como funciona o sistema brasileiro. O presidente ele é obrigado a fazer uma coalizão. Nesse ponto de vista, é um sistema que tem uma característica consensual. No Brasil, o presidente ele domina o Congresso. Você não tem uma relação equilibrada entre os poderes como é no sistema americano. Não, aqui você tem uma relação de dominância do presidente frente ao Congresso. Né? O mecanismo como isso acontece, eu vou explicar em outro vídeo, que é uma coisa um pouco mais complexa, mas essa é uma característica majoritária do sistema. O presidente brasileiro é muito mais poderoso que o presidente americano. Então, desse ponto de vista, nós somos mais majoritários. Aqui a gente é um sistema multipartidário. No Brasil, aliás, tem características por ter um sistema partidário muito fragmentado. A gente tem muitos partidos no Brasil. Alguns cientistas políticos dizem que você tem que ter um número de partidos mais ou menos igual ao número de ideologias na sociedade. Porque no Brasil não é assim que funciona. A gente tem 30 partidos, mas não tem 30 ideologias assim disputando a hegemonia na sociedade. A gente tem um sistema muito fragmentado. Tem 32, 33, é difícil falar um número que eles vão se criando mas mais de 30 partidos registrados e uns 20 com representação no Congresso. Aqui a gente tem uma representação proporcional. O que significa isso? Se um partido tem 10% dos votos, ele vai ter mais ou menos 10% das cadeiras no Congresso. Num sistema distrital, isso não ocorre. Pode ser que o partido tenha 10% dos votos, mas não tenha cadeira nenhuma, não tenha elegido ninguém, porque não conseguiu eleger as pessoas nos distritos, porque teve uma votação espalhada. Então é um sistema distrital, ele não é proporcional, mas o sistema nosso ele é proporcional. Então, porque tem uma correspondência entre o número de votos e o número de cadeiras. Então isso puxa para o modelo consensual. Aqui os grupos de interesse são pluralistas. Você não tem grandes associações de cúpula, grandes centrais sindicais. Né? As próprias centrais sindicais são 6, ou seja, sistema fragmentado. Ou seja, não tem organizações sociais que ordenam as demandas sociais para pedir no Estado. Nesse ponto de vista, a gente tem um sistema pluralista, que é uma característica majoritária. No outro vídeo eu explico por que o pluralismo é majoritário e não consensual. Bom, dimensão federal. Nós somos uma federação, porém somos uma federação muito centralizada. Ou seja, a gente, nesse ponto de vista, não somos nem totalmente consensuais, nem totalmente majoritários. Por isso que eu coloquei meio termo. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma federação descentralizada, coisas como o Código Penal são estaduais, não são federais. Você tem alguns estados que têm pena de morte, outros que não têm. Alguns recentemente liberaram a maconha e outros estados não. No Brasil isso é impossível. No Brasil ou todo mundo tem pena de morte ou nenhum estado tem. A maconha, se alguém quisesse propor a liberalização da maconha, seria a mesma coisa. Ou todo mundo tem no Brasil inteiro, ou algum tem, ou ninguém tem. Você não pode ter uma lei que, por exemplo, só o estado do Rio de Janeiro as pessoas podem usar maconha.
Não pode. Aqui a gente tem uma característica centralizadora. Eu acho que a gente herdou isso dos portugueses. Né? Então, desse ponto de vista, a gente não é nem consensual totalmente, nem majoritário. O Congresso Nacional é dividido em duas casas igualmente fortes. Uma, que é a Câmara dos Deputados, que representa a população, e outro, que é o Senado, que representa os estados. No Senado, todos os estados têm 3 senadores, independente do tamanho. E na Câmara, você tem mais ou menos uma representação proporcional. Em outros países, você não tem o Senado. Ou então o Senado não tem poder nenhum. Tem um Senado mais de homenagem, você quer homenagear uma pessoa, elege ele senador. Mas no Brasil, não. No Brasil, para você aprovar uma lei, você tem que passar nas duas casas. E se uma não aprovar, a lei não é aprovada. Então, é um modelo consensual. Nós temos constituições. Diferente da Inglaterra, que tem uma constituição não escrita, que na verdade é um conjunto de leis comuns que só são chamadas de constituição por causa da sua importância, no Brasil não. Nós temos um documento único, separado, chamado de Constituição, e que para mudar ele, para emendar a Constituição, você tem um rito mais difícil do que o rito para mudar as leis comuns. Contudo, no Brasil, a nossa Constituição é muito fácil de ser mudada. Então, que já teve mais de 60 emendas em apenas 25 anos. A gente teve mais emendas em 25 anos do que os Estados Unidos tiveram em toda a sua história, nos 200 anos que tem a Constituição lá. Por quê? Para mudar a Constituição americana é um rito super difícil. E no Brasil é um rito muito fácil. Você precisa apenas de 60% da Câmara e 60% do Senado, em 2 votações separadas por 5 sessões, sendo que, historicamente, as pessoas às vezes fazem mais de uma sessão num dia para conseguir passar 5 sessões rapidamente. Ou seja, a Constituição brasileira é fácil, portanto, é uma característica nem totalmente consensual, nem totalmente majoritária. No Brasil, a gente tem uma Suprema Corte que pode vetar as leis do Congresso. Na Inglaterra, não. Na Inglaterra, o parlamento aprovou, ninguém pode vetar. No Brasil, a Suprema Corte pode falar, não, essa lei que você aprovou, ela não é constitucional, então ela não pode ser aprovada. Ou seja, não basta o consenso na Câmara e no Senado. Você também precisa ter a concordância da Suprema Corte. Portanto, é uma característica consensual. E a Suprema Corte brasileira, como qualquer Suprema Corte no mundo inteiro, não é totalmente técnica, não. Os caras não é só assim, leu a Constituição, leu a lei, bateu e pronto, acabou. Não. Você tem diferentes opiniões políticas e jurídicas e que para você tem que contemplar elas. A Suprema Corte é um órgão político. E, por fim, os bancos centrais, está no livro do Lippert, uma coisa bem esquisita, mas vou colocar, que o Banco Central, no Brasil, ele é dependente do presidente. Apesar do presidente falar que não, na prática o Banco Central é independente, qualquer coisa, formalmente, legalmente, não é assim. O Banco Central é subordinado ao presidente. Mas então, respondi a questão, o Brasil é consensual ou majoritário? É difícil, porque o Brasil é um caso misto, como a maior parte dos países do mundo, aliás. Afinal de contas, ele é mais majoritário ou mais consensual? Acho que a gente pode resolver esse problema com uma continha muito simples. Vamos colocar contar como 1 cada aspecto majoritário do sistema, e vamos contar como menos 1 cada aspecto consensual. E os aspectos meio termo 0. Aí a gente pode no final fazer uma soma dos fatores e ver se a gente é mais majoritário ou mais consensual. Bom, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Eu vou falar a dimensão e você consegue lembrar se é consensual ou se é majoritário. Será que você consegue fazer? Então vamos aí, paralisa o vídeo se quiser pensar e poder ver se acerta. Bom, poder executivo em amplas coalizões multipartidárias. É consensual, então menos 1. Relações executivo-legislativo com executivo e dominante. Então, 1. Sistemas multipartidários. 1 porque é majoritário. Sistemas multipartidários é consensual, menos 1. Representação proporcional, igualmente consensual, menos 1. Sistema pluralista de representação de interesses sociais. É uma característica majoritária 1. Isso aí confunde muita gente na hora de que lê o livro do Lippert. Então, na dimensão federal. Governo federal, porém centralizado. Meio termo, então é 0. Divisão do poder legislativo entre 2 casas igualmente fortes. Menos 1, consensual. Constituições rígidas, mas que podem ser emendadas relativamente fácil. 0, é meio termo. Sistema de Suprema Corte e Banco Central dependente é
menos 1 consensual e 1 majoritário. Então, conseguiram fazer a conta? Conseguiram somar? Qual que é? Então, na dimensão executivo legislativo, o resultado é menos 1. Então, ou seja, a gente é levemente consensual. E na dimensão federativa, a gente é menos 1 também. Então, resultado, a gente é menos 2, numa escala de 10 a menos 10. Ou seja, o Brasil é levemente consensual. Comparando aqui com a Suíça e com a Inglaterra, a gente vê que a gente está um pouco mais próximo do sistema aí da Suíça, sistema totalmente consensual. Se vocês quiserem ver uma conta acadêmica, que não é essa continha de padeiro que eu fiz, veja então o artigo do Otávio Amorim Neto, que foi orientando do Lippert nos Estados Unidos, ou seja, ele bebeu da fonte assim, dessa classificação, e ele fez um artigo justamente classificando o Brasil no modelo do Lippert, e é isso aí que está a referência na tela. Né? Na conta dele, o resultado vai ser muito parecido com a minha quantia de padeiro. Na verdade, na conta dele, o Brasil é um pouco mais consensual do que na minha, mas vai no sentido de que o Brasil é um país mais puxado para o lado consensual.